Oi, ouvintes, internautas, vocês estão bem-vindos a esse programa das mães que clamam pelos seus filhos, e nós queremos apresentar um tema que vai ser importante para seu conhecimento e para seu crescimento espiritual. E, quanto a isso, eu vou buscar, então, o PowerPoint que eu quero apresentar, e assim mantenhamos o foco no assunto. Muito bem, aqui. Espero que vocês já estão vendo do que se trata. E nós vamos falar sobre a terceira pessoa da divindade no plano da redenção. Para isso, eu gostaria de convidá-lo, quero convidar essa pessoa para que ele possa dirigir sobre ele mesmo o assunto. Querido amado Pai querido, o Senhor tem enviado um outro Consolador em lugar de Jesus Cristo. Que o Santo Espírito possa estar conosco, para ele possa, então, falar de si próprio e do seu poder e da sua obra que faz na vida dos nossos corações. Que possa nos transformar, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos falar sobre a terceira pessoa da divindade no plano da redenção. Aqui vamos, aqui diz um texto bem próprio para isso, que diz assim: a divindade moveu-se de compaixão pela raça humana, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo se deram a si mesmos ao estabelecer o plano da redenção. A fim de levarem a cabo plenamente esse plano, foi decidido que Cristo, o unigênito Filho de Deus, se desse a si mesmo em oferta pelo pecado. Quem pode medir a profundidade desse amor? A Deus tornaria impossível ao homem poder dizer que ele poderia ter feito mais. Então, esse estabelecimento do plano de redenção é muito interessante. Eles se reuniram, um concílio entre os três, porque estavam planejando que o ser humano teve ideia, que tal vamos criar um ser para poder ser semelhante a nós. O outro disse que ideia genial, vamos fazer sim. Aí o outro já perguntou, como nós vamos fazer? Vamos fazer com livre-arbítrio ou sem? Sem livre-arbítrio, daí não tinha dor de cabeça. Tudo vai funcionar conforme como nós queremos. Mas o outro disse, não, mas é sem graça. Vamos fazer com livre-arbítrio para que eles possam tomar iniciativa de amar-nos e querer obedecer a nós. Claro, aí o outro disse, mas vai correr o risco de o ser humano criado, feito a nossa semelhança, que tem capacidade de poder de escolha, pode tomar decisão errada. Pois é, como vai ser? Assim eles foram planejando, sabe? E foram os três que fizeram, então, o plano da redenção para, em caso o ser humano tomar decisão contrária à vontade de Deus, possa ter uma maneira para resgatá-los caso se arrependerem. E oxalá que todos vocês que estão assistindo hoje possam ainda fazer meia volta a querer fazer a vontade de Deus na sua vida, tá bom? Então, o plano de redenção está pronto para que você, caso você não está contente de levar uma vida assim como está levando, possa ter uma vida nova com o plano de redenção já estabelecido antes da criação, inclusive. Para, em caso, se a gente tomar a decisão errada, tem um plano para te resgatar, para te redimir, para te salvar. Porque Jesus fez tudo, já cumpriu todo o plano na cruz. Então, esse foi um plano das três pessoas da divindade.
tem aqui. Eu vou mostrar muitos textos do Espírito de Profecia e também da Bíblia para ambas testemunhas possam comprovar a mesma verdade. Antes de se oferecer a si mesmo como vítima sacrificial, Cristo buscou o mais essencial e completo dom para otorgar a seus seguidores, o dom que lhes poria ao alcance os ilimitados recursos da graça. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado de personalidade humana e dela independente. O seu sucessor na terra, pelo Espírito, Salvador seria acessível a todos. Então, o Espírito Santo é o representante. Não que ele seja o próprio Cristo, o Espírito de Cristo. É o representante. Por exemplo, se eu represento uma minha empresa, eu não sou a empresa. Eu sou representante da empresa. Então, já é uma entidade diferente, uma pessoa diferente da empresa, mas representa a empresa, certo? Assim, mesma coisa, o Espírito Santo representa Cristo, não que ele seja o próprio Cristo, como muitos afirmam, né? O Consolador é chamado o Espírito de verdade. Sua obra é definir e manter a verdade. Então, isso é importante que o Espírito Santo é o Consolador e é o Espírito da verdade. A obra, sabe qual é a obra do Espírito Santo? É convencer as almas da sua necessidade de Cristo. Que bom que existe esse Espírito Santo, né? É tentar nos convencer que nós precisamos de Cristo. A divindade moveu-se de compaixão pela raça, que já temos lido antes, né? Para que possa estabelecer juntos o plano da redenção. E então, isso é importante enfatizar. Todos quantos entram em concerto com Jesus Cristo se tornam, por adoção, filhos de Deus. São purificados pelo poder regenerador da palavra e são comissionados anjos para o servir. E aí são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comprometem-se a tornar-se membros ativos da sua igreja na terra. Devem estar mortos para todos os acenos de desejos mundanos. Na conversação e na piedade, porém, devem, mediante a santificação do Espírito, exercer viva influência a favor de Deus. Aqui eu estou citando um texto de Espírito de Profecia que fala que nós temos que ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse aqui é uma citação de 167 citações que repete a mesma afirmação. Então, muita gente alega que esse texto do Mateus 28, verso 18 a 20, que lá diz que nós temos que fazer discípulos, né? E daí vão ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que isso não está escrito no original. Originalmente, dizem os que são com ideia diferente. Mas como pode Deus revelando em 167 vezes a mesma afirmação de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Podeis não ser capaz de falar com eloquência ao que desejais ajudar, mas se falares com modéstia, escondendo em Cristo o vosso eu, vossas palavras serão ditadas por quem? O Espírito Santo. E Cristo, já é um E, é uma conjunção indicando uma outra pessoa com quem estás cooperando, impressionará o coração. Certo? Então, você pode ver, quem está agindo o que em cada caso? E ainda, maneira separada, pessoas diferentes. Ao comermos a carne e bebermos o sangue de Cristo, simbolicamente, adquirimos energias espiritual. Cristo provê o sangue vital do coração, e Cristo e o Espírito Santo, é uma outra pessoa, o Espírito Santo comunica energia nervosa.
gerar de novo para uma viva esperança, imbuído do poder vivificante de uma nova natureza, acha-se alma habilitada a elevar-se mais e mais alto. São textos bem claros. O Salvador estava apontando para o futuro, ao tempo que o Espírito Santo deveria vir para fazer uma poderosa obra como seu representante. Outra vez, no outro texto, falando, sendo o representante. O mal que se vinha acumulando por séculos devia ser resistido pelo divino poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também tem divino poder. Além que Deus Pai também tem divino poder e Jesus também tem divino poder. Porque eles têm tudo a mesma divindade. Certo? Só com o Jesus tem, além da divindade, também humanidade junto. Certo? E nisso, o Jesus difere um pouco, mas não por causa da humanidade, porque ele tem divindade igual. Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo em favor do homem, mas o Espírito não pleiteia, não intercede por nós do mesmo modo que Cristo, que apresenta o seu sangue derramado diante da fundação do mundo. Então, Cristo, ele intercede, apresentando o seu sangue derramado desde a fundação do mundo. Já o Espírito Santo opera em nosso coração, esperando oração e penitência, louvor e ação de graças. Então, o Espírito Santo faz uma intercessão diferente como Cristo intercede. Então, já cada um tem suas funções para a salvação do ser humano. O que eles têm em comum, o Espírito Santo, Jesus e o Deus Pai, é salvar a pessoa arrependida, que quer mudar a sua vida. Mas cada um tem sua função diferente para isso ocorra, concretizar isso na vida das pessoas. Muito bem. A gratidão que flui de nossos lábios é o resultado da operação do Espírito, que tange as cordas das sagradas memórias da alma, despertando a música do coração. Que lindo, é bastante poético, né? Aí tem uma afirmação para poder explicar melhor, dizendo assim, ao sugerir que o Espírito Santo é Cristo, que não é uma pessoa diferente de Cristo, né? A Neymar empregou uma força de expressão semelhante a que Cristo usou ao dizer, eu e o Pai somos um. Mas Jesus não é o Pai. E o Pai também não é Cristo, mas eles são um. Né? A mesma coisa, Cristo e Espírito Santo são um, mas não é a mesma pessoa. E sim, são duas pessoas em plena unidade de ação. Essas expressões enfatizam uma unidade essencial entre o Espírito Santo e Cristo e o Pai, respectivamente, sem isso negar a distinção de personalidade entre cada um deles. Para serem consistentes, os que interpretam literalmente essas declarações deveriam interpretar da mesma forma também a expressão eu sou a videira verdadeira e mais outras semelhantes. Portanto, ao dizer que o Espírito Santo é Cristo, White sugere que a presença do Espírito Santo no mundo como representante de Cristo não representaria qualquer perda para os discípulos. Por mais que alguns busquem endosso para suas teorias antitrinitarianas, na declaração de manuscrito releases, tais tentativas jamais conseguirão ofuscar os claros ensinos bíblicos e de White a respeito da divindade, como formado por três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu gostaria de comparar o seguinte: o que forma o governo? Um governo equilibrado, como devia ser, né? O poder judiciário, poder executivo e o poder tem mais um que é o judiciário e legislativo, poder legislativo, tá? Esses três formam o governo. A mesma coisa, o que forma a divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa comparação que para você possa entender, certo? Como também
outra comparação. O que forma a família, né? O marido, a esposa e o filho, ou filhos, certo? Vamos colocar filho, né, como uma trindade da família humana, como a célula, menor célula da sociedade, que é a família. Tem que ter pai, mãe e filho, certo? Assim, mesma coisa, é pai, filho e Espírito Santo. Então, Cristo é representado pelo Espírito Santo. Então, mais uma vez, afirmando a mesma coisa. E quando esse Espírito é apreciado, quando os que são regidos pelo Espírito comunicam a outros a energia que se acham possuídos, é ferido invisível corda que eletriza o todo. Quem dera que todos compreendêssemos quão ilimitados são os recursos divinos. Então, é o Espírito Santo que dá os recursos ilimitados divinos dele. Ele está no lugar de Cristo. Porque Deus quer que nos apeguemos à verdade eterna e procedamos como sua mão ajudadora, comunicando a luz aos que não se acham familiarizados com o seu amor por eles. Quando vos entregastes a Cristo, tomastes compromisso na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os três grandes dignitários do céu. Então, aqui fala, no Espírito de Profecia, confirmando a Bíblia, não é o Espírito de Profecia não traz luz nova, ele só confirma as verdades já existentes na Bíblia, e ainda ilumina muito mais, deixa a Bíblia mais clara, as suas próprias verdades. Guardo a esse compromisso da presença desses três grandes dignitários do céu. O inimigo jamais poderá arrebatar na mão de Cristo aquele que lhe confia sinceramente nas promessas. Se a pessoa confia e procede em obediência, a mente está suscetível às impressões divinas. E a luz de Deus ilumina o interior, esclarecendo o entendimento, que privilégio temos isso em Cristo Jesus. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo quer tanto uma pessoa como o próprio Deus. Então, é tanto pessoa como o próprio Deus está andando por esses terrenos. O Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Uma vez dado esse testemunho, traz consigo mesmo sua própria evidência. Em tais ocasiões, acreditamos e estamos certos que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo pode acessar o espírito dos seres humanos e também pode acessar ao Espírito de Deus, na mente de Deus. O Espírito Santo tem personalidade. Que expressão mais clara do que essa? Do contrário, não poderia testificar ao nosso espírito e com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E deve ser também uma pessoa divina, do contrário, não poderia escutar os segredos que já ocultos na mente de Deus. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? E assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. A Bíblia fala isso. Ora, está colocado diante de cada alma que reconhece sua fé em Jesus Cristo pelo batismo, que se tornou um recipiente da promessa das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outro texto, o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Aí tem uma outra afirmação sobre unidade de três. Três agências distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalham juntos pelos seres humanos. O Espírito Santo é o Consolador, em nome de Cristo, e ele personifica o Cristo. Contudo, é uma personalidade distinta. Então, o Espírito Santo é uma personalidade distinta de Cristo, mas personifica Cristo em nossa vida. Né? Quando a gente chegamos a afirmar assim, como o apóstolo Paulo falou,
que não vivo mais eu, e sim Cristo vive em mim, é o representante de Cristo que faz isso em nossa vida. Cumpre-nos cooperar com os três poderes mais altos no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É meio que repetitivo, mas isso é para confirmar a veracidade sobre a verdadeira Trindade. E esses poderes atuarão por nosso intermédio, fazendo-nos cobreiros de Deus. Por que eu falo sobre a verdadeira Trindade? Porque existe falsa Trindade, sim, que as outras religiões acreditam. Por exemplo, a Igreja Católica acredita que o Pai, Filho e Espírito Santo sejam a mesma pessoa, só com três cabeças diferentes, na mesma pessoa. Não cai bem essa ideia, né? Então, realmente são três pessoas diferentes, com uma mente diferente, mas só que com a mesma unidade de propósito entre os três para salvar o ser humano. O príncipe da potestade do mal, que é o inimigo, o Lúcifer, só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que refreia todo o mal que existe nesse mundo. Um dia, o Espírito Santo vai se retirar, porque todo mundo está rejeitando ele, sendo uh, não aceita a influência do Espírito Santo, resiste, ninguém mais quer saber do Evangelho, daí o Espírito Santo vai se retirar. Aí quem vai no lugar do Espírito Santo é o inimigo. E aí, quando não tem a presença do Espírito Santo, ele faz o que quiser, o mal. E vai acontecer dessa forma. Agora, vamos analisar o seguinte nesse próximo texto. O Espírito Santo é o representante de Cristo, tá? Então, isso é claro. Mas despojado da personalidade humana. O Espírito Santo não tem personalidade humana, mas Cristo sim, tá? E despojados da personalidade humana e dela independente. Então, o Espírito Santo não está limitado pela natureza humana, como Cristo tem. Limitado pela humanidade, Cristo não podia estar em toda parte em pessoa. Então, se Jesus foi ao céu, levando consigo mesmo a natureza humana perfeita e sem pecado, para poder nos representar, para poder interceder por nós. Ele precisa ser humano, mas também tem que ser divino para poder interceder junto ao Pai, em nosso favor. Ainda bem que nós temos um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, como diz na Bíblia. Né? Então, Jesus está limitado lá no santuário, sendo ser humano, não pode estar em todo lugar. Mas quem representa Cristo é o Espírito Santo. Ele pode estar em todo lugar, porque não está limitado pela personalidade humana, como Cristo tem. Era, portanto, do interesse deles, dos discípulos, que fosse para o Pai enviar o Espírito como seu sucessor. Ninguém podia ter, então, vantagem devido à sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Então, isso é uma coisa que tem que deixar muito claro. O Espírito Santo é o nosso sucessor. E ele pode estar na China, pode ser nos Estados Unidos, pode estar na Europa, pode ser na África, todo ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Isso é muito bom saber que, como sucessor de Cristo, ele pode ser, e ele tem que ser o, sendo o sucessor, tem que ter todas as qualidades que Cristo tem. Tem que ser divino, tem que ser também onisciente e ter poder para poder transformar vidas. Certo? Não pode ser um anjo para ser o sucessor. O anjo não tem esse onipresença, onisciência, onipotência, como Cristo tem. Né? E o Espírito Santo é o único que pode suceder como outro consolador na vida dos seus filhos e dos discípulos dos apóstolos. Aí vamos usar alguns textos bíblicos, tá? Por exemplo, esse aqui, João 14, 16.
lá fala de 3 pessoas. E Jesus dizendo, nas suas próprias palavras, eu, Cristo, rogarei ao Pai, que é uma outra pessoa, né? E ele mesmo, o Pai, vos dará outro consolador. Já uma terceira pessoa está aí entrando em cena, para que fique convosco para sempre. É o Espírito Santo, o Confortador, que Jesus diz que enviaria ao mundo, que muda o nosso caráter à imagem de Cristo. E quando é realizado, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, aí tem um outro verso, no verso 26, verso 16, como lemos antes, no verso 26 diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E aí, novamente, nesse verso aí, verso 26, também fala de 3 pessoas ali. Cristo enviou seu representante, o Espírito Santo, para secar seus agentes vivos, empregados para penetrar a ignorância com brilhantes raios do sol da justiça. Amém. Aí, aqui tem uma citação muito boa para a família, né? Antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida, e o pai e a mãe, na ausência dele, devem rogar fervorosamente a Deus que os guarde durante o dia. Ide com humildade, coração cheio de ternura e com senso das tentações e perigos que se acham diante de vós e de vossos filhos. Pela fé, atai-os ao altar, suplicando para eles o cuidado do Senhor. Anjos ministradores, onde guardar as crianças assim consagradas a Deus. É o dever dos pais cristãos, de manhã e à tarde, pela fervente oração e fé perseverante, porem um muro em torno de seus filhos. Cumpre-lhes instruí-los pacientemente, bondosa e infatigavelmente, ensinar-lhes a viver de maneira a agradar a Deus. Aqui me lembro o testemunho do Gabriel Estevão, é um ex-satanista que cresceu no satanismo, desse bebê, ele foi consagrado antes do ventre da concepção, no ventre da mãe, certo? E aí, a mãe que não podia conceber por causa do sacrifício que eles fizeram para fazer uma dedicação de um outro filho, e ele apareceu por causa disso. Então, ele cresceu dessa forma. E aí, ele foi para a escola adventista, sendo satanista, ninguém soube. E ele conseguiu enganar muitos filhos adventistas. Só que ele não conseguia enganar, influenciar os certos colegas de sala de aula na escola adventista. Por quê? Porque os pais faziam exatamente isso que está escrito aqui. Eles reuniam de manhã e de noite e pediam proteção divina. E eles tinham um muro de torno deles, de proteção, por causa da fervente oração e fé perseverante em favor dos filhos. É incrível, funciona, gente. O Espírito esperar pela crucifixão, ressurreição e ação de Cristo. Se Cristo estava morto, e o Espírito estava esperando pela crucifixão e a ressurreição da ascensão de Cristo. Então, é uma pessoa bem diferente. Não é? Durante a era patriarcal, no Antigo Testamento, a influência do Espírito foi frequentemente revelada de modo notável, mas não em sua plenitude. Né? Mas estava ativa também, ele estava fazendo parte da nova criação. Bem dos primeiros versículos do Gênesis, o Espírito também estava aí, na criação. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas depois já da personalidade humana e dela é independente. Na grande obra finalizadora, encontraremos dificuldades com as quais não sabemos como tratar. Mas não esqueçamos que os 3 grandes poderes do céu estão atuando, que a mão divina está no leme, e Deus cumprirá suas promessas, e ele congregará do mundo um povo que o servirá em justiça.
Então, não precisamos temer se a gente não esquecer que os três grandes poderes do céu estão atuando em nosso favor, nós vamos vencer todas as dificuldades que nós não vamos saber como resolver. Amém? Os três poderes mais elevados do universo estão empenhados em trabalhar com aqueles que buscarem salvar o perdido. Se você tem desejo de buscar pessoas para apresentar as verdades bíblicas, você pode contar com esses três poderes mais elevados do universo contigo. Deus quer que seu povo reclame sua prometida ajuda para o cumprimento da sua obra nesse mundo. Bom, a unidade das três pessoas com o mesmo interesse na salvação das pessoas na Bíblia. O Espírito esperar pela crucifixão. Já lemos isso aí. Quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar. E aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Sempre repete. 1, 2, 3. Sempre 1, 2, 3. E aí, como já temos lido antes, eu rogarei ao Pai e vos dará outro Consolador. São três outra vez. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, também está repetindo o ciclo de 3. E aqui, mais um verso bem claro, que está em 2 Coríntios 13:3, faz lembrar. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Eleitos, segundo a presciência, esse é o apóstolo Pedro falando. Você pode ver, no Coríntios, foi o apóstolo Paulo quem escreveu. Certo? E os outros do Evangelho de São João, foi o apóstolo João que falou, quem escreveu. Ele não anotou as palavras de Cristo, não ia mudar nada o que Jesus tem falado. Ele anotou exatamente como deve ser. O apóstolo Paulo falou a mesma coisa, está falando dos três, e agora o apóstolo Pedro também fala de três. Ele, segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Outra vez, 3. E Mateus também confirma a mesma coisa. Olha só, quantas testemunhas eu tenho aqui, né? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que havia nos céus, eis que se viu o Espírito Santo de Deus descendo como pombas vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me compraz. Aí são 3 outra vez. E aí o Judas, Tadeu também, dá o seu testemunho. Orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, e esperando a misericórdia de nosso Jesus Cristo, para a vida eterna. Falando de 3 pessoas às vezes. E o apóstolo Paulo falando agora para os hebreus. Os sábios hebreus são monoteístas por sua convicção. Mas o apóstolo Paulo enfatizou também para os hebreus, dizendo, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. E aí o apóstolo Paulo fala para os romanos, certo? E dizendo, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que, e por amor do Espírito, e combatais comigo nas vossas orações por mim, a Deus. E daí o Espírito de Profecia só confirma o que a Bíblia já fala, a sua verdade, né? Determinou-se a dar seu representante a terceira pessoa da divindade. Não podia haver dúvida mais excelente. O Espírito Santo exalta e glorifica o Salvador. É sua missão apresentar Cristo. A pureza da justiça e a grande salvação que por ele nos pertence. Jesus diz, ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar.
O Espírito da verdade é o único mestre eficaz da verdade divina. Quanto não deve Deus ter estimado a raça humana, para que desse o seu filho a fim de por ela morrer, e designasse o seu Espírito para ser o mestre e constante guia do homem. Então, aqui fala designasse o seu Espírito, não é Espírito do inimigo, e sim o Espírito separado, que faz parte da equipe da salvação, das três pessoas. Os servos de Deus têm de contender contra forças sobrenaturais, mas é-lhes assegurado sobrenatural auxílio. Todos os espíritos celestes se acham nesse exército, e mais que anjos estão nas fileiras. O Espírito Santo, o representante do capitão do exército, o Senhor, desce para dirigir a batalha. Então, ele é representante do capitão do exército, não é o próprio capitão do exército. Certo? Então, ele está substituindo o capitão, que é Cristo, para descer a dirigir a batalha. O Espírito Santo é o Consolador em nome de Cristo. Ele personifica Cristo, contudo, é uma personalidade distinta. A obra está colocada diante de cada alma que reconhece sua fé em Jesus Cristo pelo batismo e se tornou um recipiente da promessa das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há três pessoas vivas pertencentes ao trio celeste. Em nome desses três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. Olha, só está confirmando, né? E em expressões diferentes, para que não tenha dúvida. Aqui fala de novo, três agências distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando juntas pelos seres humanos. Amém. E aqui, no Apocalipse 4:8, lá diz, e os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Por que fala 3 vezes santo? Porque são 3 pessoas santas que estão adorando. Em que consistia a força daqueles que, no passado, sofreram perseguição por amor a Cristo? A união com Deus, união com o Espírito Santo, união com Cristo. Desejar todas as nações. É o melhor livro sobre cristologia. Esse é porque eles tinham força para poder resistir à perseguição. Por causa da união com Deus, com o Espírito Santo, com Cristo. Qual o tipo de defesa de um pecador arrependido? A onipotente força do Espírito Santo é a defesa de cada pecado arrependido. Amém. Na grande obra de finalização, nos defrontaremos com perplexidades que não saberemos contornar, mas não nos esqueçamos de que as 3 grandes potestades do céu estão atuando, que a mão divina está posta ao leme, e Deus fará cumprir os seus desígnios, as suas promessas. Somos batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E esses 3 grandes poderes infinitos estão harmoniosamente comprometidos a trabalhar em nosso favor, se cooperarmos com eles. Somos suportados com Cristo, no batismo como emblema de sua morte. Na grande obra finalizadora, defrontaremos perplexidades com as quais não sabemos como tratar. Já lemos isso aqui, vamos adiante. O compromisso com o cristão de aliança, ao submeter os cristãos ao solene rito de batismo, ele registra o voto feito por eles de lhes serem fiéis. Esse voto é o seu compromisso de aliança. Eles são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acham-se assim unidos aos 3 grandes poderes do céu. Estão vendo quanto texto que confirma a verdadeira trindade, né?
O Consolador que Cristo prometeu enviar depois de ascender ao céu é o Espírito em toda a plenitude da divindade, tornando manifesto o poder da graça divina a todos quantos recebem e creem em Cristo como um Salvador pessoal. Há três pessoas vivas pertencentes ao trio celeste. Em nome desses três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados, e esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a vida nova em Cristo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o homem é imerso na sepultura líquida, que é o batismo pela água, né? Suportado com Cristo no batismo e erguido da água para viver uma nova vida de lealdade a Deus. Os três grandes poderes no céu são testemunhas invisíveis, mas presentes. Então, em todo o batismo, quando ocorre, estão presentes de maneira invisíveis. Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e esses três grandes poderes infinitos estão harmoniosamente comprometidos a trabalhar em nosso favor, né? Portai-vos de tal modo que os três grandes poderes do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, possam ser vossa competência. Esses poderes trabalham com aquele que se entrega a Deus, sem reserva. A força do céu está ao dispor dos céus de Deus. O homem que faz de Deus sua confiança está protegido por uma muralha inexpugnável. Os três grandes poderes do céu se comprometem a providenciar ao cristão toda a assistência que ele requer. O Espírito transforma o coração de pedra em coração de carne, e ao participar da palavra de Deus, os cristãos obtêm uma experiência que é segundo a semelhança divina. Quando Cristo habita no coração pela fé, o cristão é o templo de Deus. Cristo não habita no coração do pecador, mas no coração daquele que é sensível às influências celestiais. Cada um tem sua função, né? Bom, pais, tendes uma igreja em vosso lar. E Deus requer que conduzais para essa igreja a graça celestial, que é incalculável. E o poder do céu é sem medida. Podeis receber essa graça e esse poder se quiseres. Oxalá você queira. Mas precisais educar-vos de acordo com os vossos votos batismais. Então, dá uma olhada nos seus votos batismais e viva conforme os votos, né? Quando fizesse tais votos, vos comprometesses em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a viver para Deus e não tendes o direito de quebrar esse compromisso. O auxílio desses três grandes poderes está à vossa disposição. Quanto poder você tem disponível de todos os três juntos? O pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária, a tendência pecaminosa, né? Tendência hereditária cultivada para o mal, e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Bom, o Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito de Profecia. Aí, por isso eu citei tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia, porque é o autor de todas essas mensagens que você acompanhou na leitura. Na grande e incomensurável dádiva do Espírito Santo são contidos todos os recursos celestes. Nem por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não afluem para os homens nesse mundo. Se todos recebessem de bom grado, todos seriam cheios de seu Espírito. Que isso possa tornar realidade na sua vida. Estar cheios de Espírito Santo. Temos que buscar nos encher cada dia mais. Que Deus vos abençoe, vos guarde, que possa te orientar nessa direção de seguir
da terceira pessoa de Cristo. E muito obrigado por vocês acompanharem esse tema, e que é muito importante. Se você tem ideias diferentes, você está em perigo de blasfemar contra o Espírito Santo ou pecar contra o Espírito Santo. Aí não tem perdão, certo? E tem que aceitar essa verdade da terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. Que Deus, que Ele te guie, e te conforte, te consola e te fortaleça na força do seu poder, se você se fortalecer no Senhor. Que vamos fazer uma oração e eu quero apelar para vocês. Você gostaria de estar cheio de Espírito Santo ou cheio de Espírito Santo? Agora é o momento, porque vou orar que isso possa acontecer, mesmo que não sinta, creia, porque Deus não vai pelas emoções. Claro, ele criou as emoções, mas ele quer que você creia pela fé. Isso acontece pela razão. Porque a certeza só vem pela razão, não pela emoção. As emoções sempre são altos e baixos. A gente sempre tem dias que não está bem emocionalmente, isso não podemos nos apoiar. Mas a razão é sempre mais constante. Você tem convicção constante, né? Quando você cultivar isso com o estudo da palavra e busca diária de batismo do Espírito Santo, isso mantém constante. E a convicção vai ficar também, a certeza também, a conversão também vai ficar mais constante. Então, vou convidar você também a orar comigo, para que possa acontecer na sua vida e na minha também, porque eu também preciso muito. E que Deus nos abençoe e vamos orar por isso. Amado Pai, muito obrigado que você, Senhor, atendeu ao pedido de Jesus Cristo em enviar o outro Consolador em lugar de Cristo, porque ele teve que ascender ao céu para dar lugar ao Espírito Santo entrar em ação. Que possa realmente acontecer conosco. E como foi fantástico e grandioso quando o Espírito Santo começou a agir com os discípulos no começo. Que isso possa acontecer também, e vai ser muito mais o que os primeiros discípulos experimentaram, o poder e a glória que eles tiveram, e que nós possamos ter essa experiência. Nos prepara, insista no nosso coração, na nossa mente, e nos convença do juízo, da justiça de Cristo e também dos nossos pecados, para que possamos abandoná-los um a um. Só o Espírito Santo é capaz de fazer conosco. Por favor, trabalhe à vontade em nosso coração, em nossa mente. E todo o nosso ser pode ser transformado. Em nome de Jesus. Amém.